Olá pessoal, eu sou a Cris Benatti e hoje eu vou contar para vocês uma história da mitologia grega, uma história que explica como é que surgiram as estações do ano. Olha que interessante. E por que a gente está falando de mitologia grega? O que tem a ver com o nosso jardim, o Jardim Botânico Plantano? Tem tudo a ver, gente, porque eu estou justamente no Lago da Ninfa. Ninfa era uma entidade mitológica da Grécia Antiga, uma entidade feminina que habitava os diversos ambientes naturais. Habitava o mar, a floresta, os oceanos e tinha a ninfa das águas. Elas eram protetoras da natureza. Por isso que esse lago tem esse nome, o Lago da Ninfa. Cada ninfa tinha um nome diferente. E a ninfa da água se chamava Naiade. Então vamos para a história? Pessoal, essa história, como eu disse para vocês, explica pela mitologia grega como é que aconteceu, como é que surgiu as estações do ano, surgiram as estações do ano. Os deuses gregos, eles tinham atributos até humanos, eles sempre estavam ligados às coisas, algum atributo ligado à natureza, mas eles tinham sentimentos humanos e estavam sempre dando umas voltinhas pela terra. Então, aconteceu que a Deméter teve uma filha chamada Perséfone. Essa filha era filha de Zeus. O Zeus, um deus mais poderoso do Olimpo, que é o lugar onde eles ficavam. E essas duas figuras, a Deméter e a Perséfone, eram inseparáveis. Elas viviam juntas, elas se amavam muito. A Deméter era a deusa da agricultura, das coisas vivas, principalmente os vegetais. Então tudo que ela tocava se transformava em vida. Ela era muito poderosa. Porém, o que aconteceu, gente? A Perséfone, muito bonita, chamou a atenção do deus Hades, que era o deus do submundo. Irmão de Zeus, veja bem, irmão de Zeus. E os dois, Zeus junto com Hades, tramam o rapto da Perséfone. O pai da Perséfone junto com Hades. Eles querem raptá-la e levá-la para o submundo, que seriam os infernos nossos, o inferno nosso. A Perséfone, ela estava sempre rodeada pelas ninfas e algumas deusas. E ela gostava muito de ir ao campo, colher flores. A flor preferida dela era o narciso. E ela realmente estava num lugar onde tinha um abismo. E ela foi perto do abismo, porque um narciso lindo, maravilhoso, estava perto do abismo. E as suas companheiras a deixaram para trás. Quando ela chegou perto do abismo, se abriu a terra e dele surgiu Hades com uma carruagem com 4 cavalos. A Perséfone só teve tempo de dar um grito e entrou para o submundo junto com o seu sequestrador. Bom, ninguém sabia o que tinha acontecido com Perséfone. A Deméter ficou desesperada, sua filha tinha desaparecido da terra. Ela ficou muito desesperada e começou a procurar. A única pista que ela tinha era o grito que a Perséfone tinha dado antes de sumir. Pois ela procurou pela terra 9 dias e 9 noites com duas tochas, archotes na mão. Não conseguiu achar. Bom, finalmente ela teve uma pista, causa que um dos deuses havia escutado o grito da Perséfone.
E ela foi então perguntar para o Hélio, que sabia de tudo, era um deus, sabia de tudo, e o Hélio falou: eu sei quem sequestrou sua filha, foi o Hades e a levou para o submundo. E vou te dizer outra coisa, ele está acomunado com o filho, o marido, o seu marido, né? O Zeus. Perséfone ficou muito, Deméter ficou muito triste, ela só chorava e ela resolveu abandonar suas funções divinas no Olimpo. Saiu do Olimpo e vagou pela terra, como uma mendiga, veja bem, uma mendiga. Vagando pela terra, como uma mendiga, ela se disfarçava para tentar achar a filha. Porém, uma hora ela se revelou como uma deusa fantástica, maravilhosa que ela era, e os homens fizeram um templo para ela maravilhoso também. E aí ela, com seu todo esse esplendor, ficou nesse templo, isolada, chorando pela sua filha. Em consequência, pessoal, não disse para vocês que a Deméter era a deusa da vegetação, da agricultura? O que aconteceu? Uma seca assolou a terra. Nada mais crescia, nada de verde surgia da terra. Então Zeus viu que a coisa era séria e mandou um dos seus mensageiros negociar com a Deméter. Olha, volta para o Olimpo para as coisas voltarem ao normal. Mas a Deméter então estava com a carta na mão e falou assim: não, eu não voltarei enquanto minha filha não voltar para o Olimpo também. Então, como estava em jogo a questão de sobrevivência dos humanos, o Zeus resolve mandar para o submundo o seu mensageiro Hermes para negociar e dar um ultimato para o Hades. Então, o que ele faz? Ele resolve realmente devolver a Perséfone. Porém, antes disso, ele coloca uma semente de romã na boca dela e ela engole. Isso tem um significado muito grande, porque a romã significa a aliança pelo casamento. Então, na verdade, os dois casaram. E fez um acordo, então, olha, 4 meses a Perséfone vai passar comigo e os outros 8 meses passa no Olimpo com sua mãe Deméter. E assim então surgiu as estações do ano. Quando a sua filha, né, Perséfone, estava no submundo, era a época em que nada nascia. Quando ela voltava para a mãe, aí a vida ressurgia. Essa foi a história, que tem um significado muito profundo, porque nos explica ou nos faz a gente refletir sobre os ciclos da vida, os ciclos da natureza, as coisas que estão sempre se renovando. E esse foi o Cris Conta um Conto de hoje. Se você gostou da história, dá um like, se inscreva no canal, aciona o sininho e curta muito, dá um comentário que a gente vai gostar muito. Então, tchau e até a próxima!